Começa agora... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fique à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou a Agnes Brista. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @nintomsic, @Ana Ricari, @Agnes Brista. e claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como estamos? Eu aprendi na faculdade, que eu cursei psicologia, né? Aí eu aprendi na faculdade que existe uma coisa chamada condicionamento. Condicionamento clássico e condicionamento operante. É Meu rapidinho, Deus, eu juro que eu não vou dar uma aula sobre isso. Vai ser só... Não, o podcast vai ser só... Peraí. E aí a gente aprende que tipos de comportamentos que você quer que continue, você reforça com reforço positivo, ou então você também pode punir. Enfim, tem várias coisas, mas a ideia é, toda vez que você dá uma resposta a um comportamento, você consegue direcionar se ele vai continuar ou não. Uhum. E é uma coisa que a gente já faz e que todo mundo já faz e que o próprio mercado pensa sobre isso. Eu tomei consciência sobre isso e eu comecei a usar conscientemente. Para moldar comportamentos. Aí a minha dúvida é, eu erro, sou uma má pessoa, porque eu tenho consciência de algo que todo mundo já faz na vida. Só que eu tenho consciência. Só que eu vou dizendo que você tá errado. Mas eu tenho consciência de um negócio que todo mundo já faz. E eu quero poxa, você agradece quando alguém te entrega flores. Só que se você tiver consciência de que isso é um condicionamento que você tá estimulando que esse comportamento continue, você é uma má pessoa? Não, nem um pouco. Eu acho que assim, homens tal qual como ratos, não, a gente não deve faz adestrar. Eu não acho que você tá errada também, não. Eu acho tranquilo. Até porque a maioria das coisas você vai o quê? Tá ou botando um limite, ou, né, deixando claro. Que é legal. Eu acho tranquilo isso. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. The Abercrombie Kids Summer Sale is in full swing, with up to 50% off select styles for the season. Summer plans, vacation, and camp days are all covered with new dresses, shorts, tees, and swim. Abercrombie Kids has the summer staples they need and the looks that they want to wear. Shop in-store, online, or in the app. Offer applies to select styles as indicated. Discount applied at checkout online. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want, like that dream house or ride, is a great feeling. That's why the State Farm Personal Price Plan can help you save when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Tô errada de ficar putaça com um ex-peguete? Cara, vamos lá. Vejam se eu tô sendo infantil. Eu pegava esse menino e a gente se pegou algumas vezes. Saiu junto, dormiu junto, se falava todo dia por uns meses. Beleza. Aí ele me deu o ghost. Clássico, Até né? aí normal, né? Nada Ele é normal. literalmente um homem. Fiquei meio triste na época, mas me obriguei a não sofrer tanto, porque o sexo não era nada demais. E eu não me sentia muito confortável perto dele. Achava ele meio fechado, estranho, e eu ficava meio insegura, sei lá. Mas fiquei triste, porque eu seria amiga dele. Eu achava ele engraçado. E pra mim, a pessoa ser engraçada é uma coisa que me encanta, confesso. Meses depois, um amigo em comum nosso estava dizendo que conversou com ele sobre mim. E perguntou, o que rolou afinal? Se referindo ao ghost. E ele respondeu que sentia um conflito muito grande de gerações. PS, ele era 4 anos mais velho do que eu. Eu super me ofendi, porque eu levei como se ele estivesse me chamando de infantil. Isso me revolta, porque além de saber que eu sou madura até demais pra minha idade, sempre fui, entre parênteses, hashtag, é trauma, fecha parênteses. Me considero muito mais madura do que ele. Afinal, uma mulher de 20 anos tem a idade equivalente a um homem de 35 e por aí vai. Fiquei tão bolada que dei um unfollow nele no Instagram. Pensei muito se estava sendo infantil. Aí pensei, foda-se.
Seguir ele me fazia ficar meio mal desde que ele me deu ghosting. Mas, ao mesmo tempo, pensei que talvez eu não precisasse ter dado o unfollow. Também pensei que só tinha seguido ele pra pegar ele. Então, fazia sentido dar um unfollow nele. O que vocês acham? São 2 perguntas. 1. Fui infantil de dar unfollow? E 2. Tô errada de ter ficado muito puta por ele ter me chamado de infantil? Olha, eu tenho uma grande questão aqui pra levantar. Por favor. Geralmente, quem pergunta se tá sendo infantil já não tá desconfiando que é infantil, já não tá admitindo pra si mesma. Ah, que você é tá no infantil. jogo. Você tá no jogo de tabuleiro de quem é a vez. É a sua, sempre a sua. Quando você Não, pergunta. mas existe uma coisa que as pessoas estão mandando histórias pra gente e estão sabendo que elas estão erradas. Se a pergunta que tá errada, é porque sabe que tá errada. Eu acho que às vezes Isso a é um pessoa... debate filosófico. Então, esse é o debate que eu quero levantar. Eu não tô afirmando que sim. Eu acho que não. Você acha que não? Claro que não. Se a pessoa tá mandando uma história perguntando, é porque ela não tem certeza. Tá bom, vamos lá. Mas é que eu gosto desse debate filosófico sobre quem peidou? E geralmente é a pessoa que pergunta. Ou, sabe? Esse debate... Vamos deixar essa frase ressoar. O debate filosófico sobre quem peidou. Isso aí a gente vai levar pra vida. Meu Deus, o que está acontecendo com o nível desse programa? A pergunta inicial é se tá errada de ter ficado putaça com ex-peguete. Depois é infantil de dar um follow. E depois de puta por ter sido chamada de infantil. Eu não sei se foi chamada de infantil. Eu não vi isso nessa história. Eu entendo que o conflito de gerações é bem estúpido, mas não necessariamente implica infantil. Ah, eu acho que ela pode ter pego por aí, né? Não, tipo, foi por ser aí, chamada foi por de aí. infantil porque ele achou que seria um conflito muito grande de gerações. Sim. Ela fica, eu sou madura e tal, sendo que assim, eu entendo essa leitura dessa frase, mas não é a única leitura que é possível nessa frase. Total. Eu tenho um primo muito maduro, novinho, tipo, criança, 8 anos, mas você conversa com ele e ele conversa melhor do que muitas pessoas da minha idade, de maturidade. Só que eu não entendo 3 palavras a cada 10. Por quê? Porque ele fala Porque muito ele tá rebuscado? falando de... Não, porque ele tá falando de referências dele. Ele falou esses dias que ele gosta muito e todo mundo da idade dele assiste o Shibri Brown. Gente, eu não sei. Não sei o que é o Shibrodal. E, eu, tipo, e aí ele fala, isso é muito... E é um adjetivo novo. Não, mas vamos lá. Vamos partir do ponto de vista de um homem Vamos de partir 20 do ponto Brown. de vista de que são só 4 anos de diferença. Tipo assim, exato. São 4 anos de Gap diferença. geração, Gente, É um um gap de homem- geração em 4 anos de diferença, pelo amor de Deus. Realmente. E tipo assim, normalmente quando o homem se coloca nesse lugar, ele tá se colocando acima da outra pessoa. Se colocando como se a outra pessoa fosse... Acho que não precisa ser imatura necessariamente, ou infantil. Mas eu vejo um ar de superioridade nessa afirmação vinda de um cara de 28, sei lá, 20... Sei lá quantos anos. Eu não sei se a gente tá generalizando, se a gente pode chegar nesse... De que isso é o que ele estava sentindo pra falar isso. Então. Porque qual outro motivo Tô poderia tentando, ser? Porque tô essas tentando. coisas, as palavras não existem, porque são 4 anos de diferença. Não é. Mas poderia ser uma coisa de tipo, fases da vida. Isso eu já vi Às vezes acontecendo. acontece, dependendo da etapa. Que Tipo, não a tem pessoa só a quer ver com a casar e a idade. outra tá na Exato. balada. Mas Que ele tem não só a ver com a falou idade. sobre isso, né? Tipo, ele não falou, porque isso seria diferente colocar nessas palavras. A gente tá em momentos diferentes da vida, tendo desejos verdade. diferentes, querendo coisas diferentes. Eu acho que isso é super válido. E se ela tivesse ficado putaça com essa frase, se tivesse sido colocada nesses termos, eu acho que ela estaria errada, porque é super compreensível as pessoas terem desejos diferentes e irem pra caminhos diferentes e não seguirem juntas por causa disso. Acho super válido. Agora, ele colocou por um conflito muito grande de gerações. Realmente, eu concordo com ela. Eu acho que ele tentou usar uma maneira sutil de afirmar que ela era mais imatura do que ele. Eu fiz essa leitura Eu também. também faço essa Entendi. leitura. Eu acho que eu faço essa leitura também. Só que aí a gente entra num debate que, desculpa, realmente pode ser um debate escroto, mas é verdade, que é possível um cara 4 anos mais velho que uma mulher ser mais... Maduro. Desculpa, eu não acho que é possível. Mas tem uma coisa que eu me coloco no lugar dele e eu penso assim, se eu tivesse com uma pessoa que eu considerasse mais imatura do que eu acho que eu nunca colocaria nesses termos, entendeu? Eu veria outras 1000 questões. Porque assim, eu acho muita prepotência você se achar mais maduro do que alguém. Do que Mas alguém você tão nunca próximo. pensou isso? Cara, eu acho que eu vou muito mais pelo caminho de achar que a pessoa tem outras questões do que achar uma pessoa mais imatura do que eu. Você nunca usa o imaturo como palavra. Porque eu acho isso você reduzir uma parada que é muito complexa a uma
uma palavra que basicamente não faz sentido. Por porque... isso que eu tô tentando associar a palavra com outras coisas. Eu entendo que ela, por si só, ela é meio solta. Uma palavra, fulano é maduro, fulano é imaturo. Existe uma grande discussão hoje que é a associação das redes sociais com as ideias de infantilidade e maturidade. E eu acho isso uma besteira sem tamanho. Tipo, gente, é só um aplicativo. Desculpa, você vai chamar uma pessoa de imatura porque deu unfollow? Porque ela pergunta no final, fui infantil de dar unfollow? Eu acho de uma besteira sem tamanho. Tipo, gente, é só uma rede social. E se a pessoa, no caso ela relata aqui, tava fazendo mal pra ela acompanhar o resto da vida dele, sendo que ela só deu follow porque ela queria dar uns pega na pessoa. Se ela não tem mais esse interesse, que tem ela dar unfollow? Dá unfollow logo, dane-se. Eu sou super a favor de dar unfollow, inclusive eu sou super a favor de bloquear. Eu sou essa pessoa. Nossa, isso é um debate ótimo, inclusive. Porque eu sou a pessoa que, tipo assim, se eu não quero mais ter contato com alguém, eu não preciso ficar vendo as atualizações da vida dela. Isso é verdade, mas é que virou uma coisa moral, Fala. Ai, pois mas gente, que muito moralismo. ofendida ao redor disso. Muita gente. Muito. Eu me sinto assim, muito culpada quando eu não sigo a pessoa. Eu fico assim, meu Deus, desculpa. Ai, eu tenho uma preguiça disso, gente. Eu não tenho... E o pior é isso. Aí você vai seguir o quê? 3.000 pessoas? Você não vai ver as 3.000 pessoas. Você não tá, vai. de fato, seguindo E tem uma coisa de algoritmo, que é... Olha só. Quando você começa a flertar com uma pessoa, a bolinha dela começa a aparecer lá no começo. E aí você, de repente, não quer mais pegar essa pessoa, ficou chateada e tal, vai cair. É um peguete. E o Instagram fica mostrando teu peguete lá no começo. Mas vocês são perfeitos. Se você falar, larga, me tira ele daqui. E aí ele fala, lembra disso? Do ano passado? E aí, dentro dessa lógica do algoritmo, que é um saco, tipo, caralho, o algoritmo não entende que vocês não são mais peguete premium. O que eu, Ana, faço? Eu silencia. Ou eu dou um follow. E tá tudo bem. E eu acho que tá tudo bem. Assim como tá tudo bem a pessoa ter parado de ser meu peguete e ter ido pra puta que pariu, tá tudo bem eu também dar um follow. Gente, o mundo já é tão moralista. A gente ainda vai aplicar moralismo nas redes sociais. É muito difícil isso, Para pra pensar gerações atrás, antes da rede social. Você terminava com alguém, a pessoa sumia. Era bom. Da sua vida. Você encontrava na fila de mercado 2 anos depois, meio, uau, olha, você tá por aqui? Me mudei pra cá. Era isso. Você não ficava sabendo da pessoa. E é muito louco que agora a gente exija esse HD de também prestar atenção na vida das outras pessoas. Aí gera um hipercontrole. Eu fico, às vezes eu fico assim, gente, imagina terminar com alguém e nunca mais saber da pessoa. Há 3 gerações atrás era isso, há 2 gerações atrás era isso. Tipo, hoje em dia que as pessoas estão se procurando no Instagram e Facebook da geração acima da nossa. Mas a acima da acima, nem... Gente, terminou, tipo sumiu. As pessoas desaparecem, que a gente não quer soltar. A gente não quer soltar. E, tipo assim, nesse sentido... Cara, pensa pelo outro lado. O lado da pessoa... Tipo, eu parei de ficar com uma pessoa. Eu não quero mais saber dessa pessoa, tal... tudo bem, pegamos, beleza, beijo, tchau. Gente, eu vou ficar me importando se essa pessoa tá querendo me seguir ou não? Que pequeno da minha parte, sabe? A pessoa se que essa eu já pessoa não fico há 2 meses, ela te quer descartou, se essa pessoa que te descartou tá se importando que você tá seguindo ou não, essa é uma pessoa muito pequena, sério, porque ela te descartou e ainda quer que você siga de volta. Vai cagar. Faz sentido. Vai cagar. Enfim, defendi essa pessoa. Eu acho que você não é infantil. Eu acho que você pode ficar putaça, porque tudo bem você ficar chateada da pessoa te dar um ghosting, você tá no seu direito. Você só não tem o direito de sair cobrando a pessoa, porque vocês aparentemente não tinham nenhum compromisso. Então, se você tivesse contado uma história de que você saiu cobrando o cara, aí você estaria errada. Mas como você não cobrou, não tá errada não. E dar um follow, 0 infantil. Tá tudo certo. Não acho infantil a parada do unfollow. Pô, eu não sei se eu ficaria pensando tanto nessa resposta. Ela pode significar o que você leu, ela pode significar outra coisa também, ela pode significar só um cara dando qualquer desculpa. Então, eu desinflaria essa parte. Eu sei que a gente passou muita parte falando sobre essa maturidade e imaturidade da fala dele em relação a você, mas eu desinflaria muito. Agora, a sua infantilidade, você tá procurando? Não vi. Não tá rolando. Acho que você tá sendo super ok. Então, fica de boa.
te acolho, não acho que você errou. Muito obrigada. Só não hiperpira no seu conflito. Fala. Muito obrigada. A minha opinião é que essa história é minha! E eu tenho que melhorar o jeito de escrever as histórias pra não dar de cara que sou eu que tô falando, porque eu literalmente falo igual eu escrevo e vice-versa. Essa história é minha. É um trauma. Hashtag é trauma. é de muitos anos atrás, eu nunca superei. Mas, assim, pra mim é muito difícil. Desinflaciona, eu mantenho a minha questão, desinflaciona. Cara, amiga. juro, mas é que pra mim eu me ofendi profundamente de me chamar de infantil. Eu tenho um problema muito grande das pessoas, porque eu sempre tive que amadurecer muito rápido por questões de trauma de infância. E pra mim, sempre foi um peso, tipo, ter que ser mais madura, ter que me esforçar pra isso. Sabe? Sempre andei com pessoas mais velhas. Sempre fui a mais nova do meu ano. Sempre. Então, pra mim, é engraçado que a gente não foi por esse caminho, mas a história me pegou simplesmente por ele ter me chamado de infantil, porque eu me ofendi profundamente. Eu falei assim, brother, não, isso você não pode falar. Você pode falar que eu sou feia, pode falar que eu sou chata, mas infantil foi foda. E aí eu me ofendi profundamente. Mas obrigada por dizerem essas coisas. Mas você, na pressão de ter que ser madura, não dá nenhum alívio alguém dizer, ela é meio infantil. Você fala, que bom, alguma parte minha. Não? De jeito nenhum. Eu fico assim, não, porque ser infantil. Não, olha porque lá, é isso, ela batalhou muito pra alcançar esse lugar. Eu achei que ela duras foi penas, porque a própria vida. Lugar. Então, ela foi convocada e ela falou: vai me chamar pra guerra? Eu vou, mas eu vou com tudo e eu vou ser. E a ela foi. Ela seu. Errei. Não, mas posso. E ela foi e ela conquistou esse lugar, assim, com muita batalha. Então, pra ela, tipo, se alguém tira esse lugar que a vida obrigou ela... Não é isso. Tá Sabe bom, o que é? vai. O que é que ser infantil pra mim é um defeito. Então eu nego a infantilidade ao máximo. Sim. Porque senão é um lugar de exposição e vulnerabilidade pra mim. Mas você entende que isso também é um lugar muito mais seu e íntimo e que tem muitas camadas pessoais aí e que talvez eles também Mas é isso, quando nem a tivesse pessoa contato, acerta tipo assim. Claro, não Exato, é sobre ele de jeito isso, algum. Quando isso, uma é pessoa isso. acerta num trauma seu, isso que eu ia não dizer. é a pessoa sabia. Não é a pessoa Total. sabia, Que exato. esbarrou um negócio seu. Total. Total, Só que aí é isso. Aí eu entrei na pira de, meu Deus, então eu sou infantil. E aí tudo que eu fazia, eu falava, eu sou infantil. Eu mantenho o que eu falei. Eu não vejo necessariamente essa frase significando isso, mas você só assumiu como muita verdade. Foi 3 parágrafos depois, tipo, ele me chamou de infantil. É, e porque isso me pegou. Eu não tenho certeza, não. É. Ele só disse o que ele disse. É verdade. Desinflaciona o que ele disse. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda a sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na sua plataforma de áudio. A gente lê tudo que vocês comentam. Não esquece de mandar sua história pra gente. O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá e manda a sua história. Falando nisso, não deixe de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.